Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, versículo de número 6. Livro de Romanos, capítulo 8, verso 6. Romanos, capítulo 8, versículo de número 6. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Deus, nós queremos te agradecer nesta noite. Pai, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo teu poder, obrigado a Deus pela oportunidade de estar em tua casa, louvando e adorando o seu nome. Pedimos, Espírito Santo, derrama sobre nós a tua unção, a direção, porque estamos em uma campanha guiados pelo Espírito. Pai, não queremos de forma alguma andar pela nossa mente ou razão ou entendimento, mas queremos andar pela sua verdade, pela tua palavra e pela tua direção. Meu Deus, abre-nos a mente para que tenhamos entendimento, para que tenhamos discernimento, para andar naquilo que o Senhor deseja, dentro da tua vontade, do teu querer, e que tudo aquilo que vem contrário, que profana, que é maligno, que tenta, meu Deus querido, desviar os nossos pés da verdade e do que é santo e puro, que seja tirado agora em o nome de Jesus. Pai, que toda oposição maligna, tudo aquilo que o inimigo tenta lançar para, meu Deus, coagir, para, meu Deus querido, enfraquecer, nós quebramos agora em o nome de Jesus. Pai, que toda hoste maldita que tenta, Senhor, atrapalhar e perturbar nesta noite, seja quebrada em um nome de Jesus. Espírito Santo, este tema é tão importante para nós, pois és tu quem deve dirigir a nossa vida, meu Deus, em tudo que formos fazer, guiados pelo Espírito. Pai Santo, é o maior tema e a maior verdade que um homem ou mulher deve conhecer, porque nós precisamos ser guiados pelo Senhor. Tu és onisciente, onipresente, onipotente, e através do seu poder, podemos andar em caminhos verdadeiros e caminhos planos. Pai, nos cobre com teu sangue nesta hora e traga luz e entendimento da tua palavra. É o que nós oramos e pedimos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem se assentar em o nome de Jesus. Irmãos, um tema tão rico como esse, vida guiada ou guiados pelo Espírito, ele é algo que nós deveríamos buscar constantemente em nossas vidas, porque já não se basta nós vermos a nossa carência ou falência intelectual, a nossa incapacidade, não é a nossa capacidade, a nossa incapacidade de gerir todas as coisas da nossa vida. Nós não temos capacidade ou competência, não temos, na verdade, condições de acertar o que fazemos normalmente. Agora, quando nós temos o Espírito Santo de Deus e damos espaço a Ele, então nós conseguimos acertar um pouco mais, porque é difícil as pessoas abrirem mão daquilo que ela acha, daquilo que ela sente e até mesmo daquilo que ela vê em detrimento ao que Deus dá. Ele prefere, quando ele vê ou nós vemos alguma coisa e aquilo parece irracional ou lógico, nós olhamos e dizemos, não, este é o melhor. Embora o Espírito Santo de Deus venha dizendo, informando e dirigindo e dizendo, não faça, é problema, é cilada, é morte, isso trará para você prejuízos, mas como nós estamos habituados a viver carnalmente, não como Paulo disse, que ele não andava porque via, mas ele andava pela fé, e andar pela fé é andar guiado pelo Espírito. Então nós temos um pouco de dificuldades, porque nós olhamos racionalmente, imaginamos, esse é o melhor, ou dentro dos nossos sentimentos podemos ser enganados, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos guia de uma maneira totalmente perfeita. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, amém? Todavia, ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele exige algumas renúncias e abrir mão de algumas coisas, e Paulo ele vem trazer uma palavra
sobre essa direção e sobre benefícios e sobre a maneira de conduzir a nossa vida para que sejamos dirigidos, inclusive que nós temos aqui dentro dessa palavra algumas vertentes fantásticas que para o bom entendedor já seria suficiente. Ele está dizendo que as pessoas que têm a mente controlada, capítulo 8, versículo 6, que as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo o quê? Espiritualmente. Então olha o que ele está dizendo, que a pessoa que permite ou ela se deixa ser dominada pelo que a sua mente conduz e dirige, então essa pessoa espiritualmente ela morre. Irmãos, é engraçado que nós podemos conversar com uma pessoa horas a fio, e podemos falar vários assuntos e muitas coisas, e se essa pessoa não tem uma vida espiritual guiada por Deus, se você ousar ou começar a falar de Deus para ela, ou de igreja ou qualquer coisa, meu Deus, o camarada esfria, ele desaparece da sua vida. É interessante isso. Você já teve essa experiência, irmão, aí para ver se eu não estou sozinho? Como é verdade. Conversava com uma pessoa esses dias, e aquela conversa, aquela efervescência, e muita conversa, e muita saudade, muito isso, e muito aquilo, mas olhe bem, bastou um só convite, para que ela viesse à igreja, sumiu, sabe, parecia uma mágica, um truque, ou algo do tipo, porque ela está morta, espiritualmente ela morreu. Então, havia uma preocupação dentro do coração do apóstolo Paulo, de que as pessoas tivessem não só a vida dirigida pelo Espírito de Deus, mas dominada. Diga, minha vida precisa ser não apenas dirigida, mas precisa ser dominada pelo Espírito. Então, irmãos, Paulo estava tão preocupado e mostrando para as pessoas de Roma, para os romanos, que era necessário que aquela natureza humana fosse morta, e ela era uma atitude ou uma ação que eu precisava tomar para que o Espírito de Deus pudesse fazer algo em minha vida. Então ele diz que as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Ou seja, como é difícil uma pessoa que está firme, e você conhece pessoas que vêm à igreja e estão firmes com Jesus, e leem a Bíblia, e vêm a trabalho, e trabalham na igreja, e fazem teatro, e fazem isso, e fazem aquilo, e daqui a pouquinho, essa pessoa falta um dia, e ela falta 2, e falta 3, e falta 4, e falta 10, e falta 500 dias, e desaparece. E você a encontra e diz, escute, mas você não vai mais à igreja. Pois é a dor no pé, sabe como que é? O cachorro do meu vizinho, que tem, morreu, não late muito, então me perturba o sono. Então as pessoas espiritualmente morrem, começam a fazer o que não deve, começam a ir aonde não podem agradar a Deus, fazem coisas absurdas, e elas próprias, como espiritualmente estão mortas, elas mesmas próprias se justificam dos erros cometidos. Você já viu como morto espiritual é? Você diz assim, meu Deus, mas irmão, você não falava tanto palavrão assim, mas não é, que meus amigos lá no setor falam muito palavrão, é por isso que eu falo agora. Mas rapaz, você está bebendo, o que é isso? Você não bebia. Aí diz assim, não, mas sabe o que é? Uma cervejinha só, não tem problema. Você nunca vai poder debater com o morto espiritual, porque para todas as coisas que ele faz, a qual desagrada a Deus, ele terá uma resposta. Por quê? Porque ele morreu espiritualmente. Porque ele teve desejo carnal, e a natureza humana dele é quem teve poder sobre a sua vida. Então Paulo continua dizendo, e diz o seguinte: mas as pessoas que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Diga aí, sou eu. Irmãos, vida eterna é a paz. Quem tem a vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ele vai ter a vida eterna com Deus, e de quebra ele tem paz. É óbvio que a vida é tribulada. Quem é que pode dizer aqui que está tudo beleza? Quem é que pode dizer aqui que está tudo certo? Quem é que pode dizer aqui que ele não tem problemas e tribulações diárias até? Quem é que pode dizer aqui que não tem uma amargura, que não tem uma decepção, que não tem uma perseguição, que não tem uma dor, algo em seu coração? Quem? Ninguém. Todos nós temos, mas é diferente. Para aqueles que são guiados com o Espírito Santo de Deus, tem paz. Nós vivemos em paz, amém, igreja? As tribulações vêm,
os problemas vêm, as dificuldades vêm, o inimigo se levanta, os problemas se apresentam, o exército do inimigo bate, lá faz a formação, e você vê o exército inimigo, aquilo pode até, em um certo momento, fazer o seu coração, dar uma palpitação, uma aceleração lá no teu coração, mas você se mantém olhando firmemente, espiritualmente, para o teu Deus, que tem poder para lhe dar a vitória, amém? Guiados pelo Espírito é isso. Pode vir o que for, eu não estou espiritualmente morto, porque o morto espiritual quer dizer que espiritualmente ele não faz nada. O morto espiritual, porque que morto faz alguma coisa? Nada, ele só apodrece, fede, se decompõe e vira ossos. Morto espiritualmente, quando Paulo está dizendo aqui, é que essa pessoa não tem um poder, não tem uma vontade nem de orar, ele não tem vontade de ler Bíblia, ele não tem vontade de fazer um jejum, ele não tem vontade de ir à igreja, ele não tem vontade nem tem fé para fazer qualquer coisa, porque ele é morto espiritual. Então nós vemos essas pessoas verdadeiramente como pessoas que estão anêmicas, paralíticas, ali simplesmente definhando que não podem ter uma só graça de Deus em sua vida, porque morreram. Como poderão ter objetivo e poderão alcançar algo? Porque morreram. Mas as que estão vivas espiritualmente clamam a Deus porque têm ligação com Deus, não são mortas, as bênçãos do Senhor vêm sobre elas, amém? No versículo de número 7, por isso pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus. Essa aqui é a nova versão, na versão Almeida, nós temos uma tradução um pouco diferenciada, mas essa dá uma noção melhor. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus, de fato não podem obedecer a ela, porque elas são mortas, O verso 8, as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem fazer o quê? Agradar a Deus. Então veja o que é pessoas que andam no pecado. Aí o Paulinho me trouxe uma notícia, estava meio por fora disso aí, não sei se foi ele ou a Débora que me contou, que existem pessoas que estão com o vírus do HIV, e eles estão indo infectar maçãs e produtos alimentícios, e vão para festas, e lá eles deitam e mantêm relação indiscriminadamente, e que se chama carimbar. Então se a pessoa não tem o HIV, a AIDS, então ela tem prazer em ter, e alguns voluntariamente desejam contrair. Então você vai vendo que é uma mente morta e maligna e diabólica e satânica. Olha que é uma pessoa não ter a direção e a condução do Espírito Santo de Deus, porque essas pessoas vivem de uma maneira absurda, a qual não podem agradar a Deus. Eles andam de uma forma totalmente loucas e insanas. Mas os que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, andamos de maneira diferente, amém? E de vitória, de glória, para a glória do Senhor, em direção ao que Deus realmente quer. Nós vivemos de acordo com o que Deus quer. Verso 9, vocês podem não viver como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Olha bem, irmãos, quem não tem o Espírito de Deus, não pertence a Deus. É simples assim. Ué, mas como assim? A verdade é uma só. É óbvio que nós temos raças e etnias diferentes, mas veja, não há, se você for olhar, nós somos filhos de um pai e de uma mãe. Dentro da Bíblia Sagrada e dentro daquilo que é o cristianismo, Adão e Eva, eles são os nossos pais. E alguns podem dizer, mas o que é isso? Tudo bem, então, se foi Adão e Eva e os filhos então de Noé que fizeram toda essa geração que nós conhecemos. A verdade é que a ciência já reconhece que todos são filhos de uma mesma mãe. E eu achei pouco quando essa notícia saiu, porque querem desacreditar a Bíblia. Mas veja, para a questão humana, eles dizem que há uma só nação ou uma raça, mas na visão divina há duas raças. Que é isso, pastor? É duas raças, que são os filhos de Deus, digo, os filhos de Deus e os filhos do diabo. E agora, pastor? Sabia disso?
Porque aqueles que têm e são guiados pelo Espírito Santo de Deus, ou pelo Espírito de Jesus Cristo, são filhos dele. Essa é a diferença. Ser guiado pelo Espírito Santo é ter a vida de Jesus em mim, é ter a paternidade, é ter a diferença, é ter o selo, é ter em mim realmente o meu certidão de novo nascido como filho dele, não filho das trevas. E essa é a grande diferença daqueles que têm a mente em Jesus, que são de Jesus, que andam guiados pelo Espírito Santo de Deus, e os que não são guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque permitiram que a natureza humana o dominassem, e eles foram mortos por isso. Nós precisamos entender isso, porque se Cristo vive em vocês, então Ele está dizendo que você, embora o corpo de vocês vai morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Então nós, guiados pelo Espírito, além de nós acertarmos e sermos pessoas que têm o discernimento, a compreensão, a diretriz, a visão mais espiritual, e isso é fantástico. Além de nós termos todas essas dádivas, nós somos aceitos por Ele. Ele vem e falou: opa, esse é meu filho, espera aí. Existem N ilustrações de que há um cordeirinho, um lobo, e o lobo quer comer o cordeirinho ali, e vai pronto para pegar, aí vê um leão por cima, e diz: ó, primeiro você precisa falar com meu pai. Então, fora essa questão de você estar protegido e ser dele, irmãos, eu penso muito na questão do lado místico da coisa, místico ou espiritual da coisa. Ser guiados pelo Espírito é você ter uma capacidade que o intelecto não pode dar. Você ser guiado pelo Espírito é você ter um discernimento que o estudo não pode dar. Ser guiado pelo Espírito é você ter a capacidade sobrenatural de discernir algo invisível. Você começa a se tornar um ser até meio esquisito. Fala para o teu irmão, você é assim? Porque às vezes tem uns que são assim, você já viu? Eles dizem assim que é sexto sentido, sétimo sentido, sei lá o quanto sentido, que seja o que eles queiram chamar para a mulher ou para o homem de Deus. Para mim é ser guiado pelo Espírito. Irmãos, quantas vezes e quantos testemunhos e quantas coisas nós escutamos que as pessoas dizem: eu estava indo por aqui, mas de repente eu senti vontade de voltar, ou de amarrar um sapato, ou de ralei o meu dedo, tive que pôr um band-aid, e a hora que eu estava indo, se eu permanecesse naquele caminho, eu seria atropelado ou morto. E um carro igual ao meu foi estraçalhado por uma carreta, e sabe que o meu pneu furou. Irmãos, nós começamos a ter a direção de Deus em tudo. As pessoas começam a entender o que devem falar. E quando você termina uma reunião, como diz aquilo que Jesus falou: não tema quando você estiver diante dos grandes, quanto o que você vai falar ou não, porque você vai ser guiado. O Espírito vai dizer o que você precisa dizer a eles. Então as pessoas começam a ficar assim, dizer: mas quem é esse? Como os próprios fariseus fizeram quando Pedro estava falando para eles no Sinédrio, e eles disseram: escuta, mas estes aí não são indoutos? Esse aí não é pescador? Estavam dizendo: esse aí não fez o Mobral ainda? Não tem mais Mobral, né, irmãos? É que minha mãe fazia Mobral lá, minha mãe dava aula, então eu ia lá com ela no Mobral, e eu sei que tinha o Mobral, mas era como se fosse, hoje é o quê no lugar do Mobral? Não, primeiro lá, é aprender a fazer o A, aprender a fazer o B, fazer com as conchinhas, né, as ondinhas. Também a mãe dava aula. Então, aquelas pessoas do Sinédrio, aqueles fariseus, quando chamaram Pedro para inquirir ele, para perguntar, diz assim: mas como fala bem esse homem? Mas não são pescadores? Ele quer dizer: rapaz, isso é burro, que Deus o livre. Isso é tão burro, é pescador. Porque pescador era natural que as pessoas que fossem pescadores, eles nascessem e fossem já para o mar logo com seus pais, e que não tivessem instruções. Mas o Espírito Santo de Deus está sobre ele, amém, irmãos? Então não interessa, a turma olha para nós e fala: ih, rapaz, burrinho, esse pastor é burrinho. E eu falo: é burrinho mesmo. Mas quantas coisas Deus faz em nossa vida para nos honrar, porque é pelo Espírito dele. E você vai também, você pode ir lá achando que você não é nada, que não tem a capacidade, que não tem a visão, que não tem o entendimento. E aí você vai, mas fala: Deus, eu realmente não sou nada, não sei nada, mas teu Espírito me guia. E aí você vai lá para aquela entrevista de emprego, ou para aquela venda, ou para aquela conversa importante, ou para aquilo que você precisa falar e coisa e tal.
e quando você percebe, você ganhou a plateia, ou na mesma simplicidade você falou, e as pessoas aceitaram, e você saiu dali vencedor, porque eles não entendem, mas nós entendemos, é porque você foi guiado pelo Espírito de Deus, amém? Então essa visão geral, ser guiados por Deus, o sobrenatural, as coisas começaram a acontecer assim, sem ter resposta. Quando você diz assim, ó, nem parecia eu falando. Quem já teve essa experiência? Diz assim, ó, nem sei o que eu falei, nem parecia eu falando. Você já teve? Vocês já tiveram? Irmãos, quantas vezes eu falo, e você olha aquilo lá e fala, não acredito, nem parecia que era eu que estava falando, porque era Deus que estava agindo em sua vida. Buscar ser dirigido, buscar ser guiado, deixar que Deus seja o maestro da sua vida, para reger a sua vida, isso é a coisa mais fantástica que pode haver para você e para mim. Nós precisamos buscar isso. E Paulo tinha realmente essa preocupação, porque as pessoas não estavam buscando ser dirigidas pelo Espírito, mas estavam buscando fazer as suas vontades, os seus interesses, os seus caminhos. Eles queriam fazer o que para eles era, na visão deles, o melhor. Então, Romanos 8, no versículo de número 11: se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Diga, eu, se morrer antes do arrebatamento, serei ressuscitado. Então veja, o Espírito de Deus trará ressurreição, porque habita em você. Então as vantagens de ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, e veja, Deus não é como, nós estamos lá, sem a consulta da empresa de cheques e CPF, coisa tal. Na verdade até de CPF, a consulta básica nós temos, mas nós precisamos de uma consulta mais abrangente. Então nós pesquisamos, falamos, olha, tem esse pré-pago aqui, esse pré-pago paga 30 conto por mês, e quando tiver os cheques dos clientes que vierem, então a gente consulta, e tem lá, você pode ir usando como um serviço pré-pago. Então beleza, diz, olha, pega aí o pré-pago, vamos fazer assim. E quando acabar isso, nós compramos, porque a consulta não é muito extensiva, nós não temos muitas consultas para fazer. Tem gente achando que ser guiado pelo Espírito Santo pode ser pré-pago. Diz, Espírito Santo, eu preciso do Senhor agora, para o Senhor me guiar nesse empreendimento. O Senhor vem agora e manifesta a tua sabedoria e direção, para que eu não erre. Aí Deus dá a direção e fala, beleza, pode sair fora agora. Aí ele anda mais um pouco, Espírito Santo, eu quero que o Senhor me guie, porque eu quero namorar, e eu não sei bem, esse menino aí tem cara de anjo, mas eu não tenho certeza, parece que é anjo, vai e canta na igreja, tem jeito de crente, mas não dá para sondar o coração dele, eu preciso de uma luz, se manifesta aqui. A gente achando que ser guiado pelo Espírito Santo é como é o nome? Gênio, Espírito Santo, me conceda 3 consultas da cheque, valor pré-pago de 33, e assim que tu me conceder essa guiança, essa direção, então o Senhor pode ir embora da minha vida. Tem gente achando que o Espírito Santo é pré-pago, que dá para fazer uso da sua sabedoria, do seu poder e da sua bênção quando Ele quer, mas isso é uma mentira. Infelizmente tem sido pregado e difundido que podemos andar da maneira que quisermos, e Deus é misericordioso. É verdade, Deus é misericordioso, mas para que Ele esteja em nossa vida, para que Ele guie a nossa vida, nós precisamos ser fiel a Ele em todo o tempo, amém, irmãos? Em todo o tempo. Verso 12, capítulo 8, verso 12. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Diga para o teu irmão, isso é tua obrigação. Fala de novo, é obrigação. Irmãos, se nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo, nós temos que dar condições do Espírito Santo habitar em nós, amém? Condições dele estar em nós, dele mostrar as direções e as posições, e ele colocar em nós sentimentos e desejos, e nos guardar emocionalmente, porque nós precisamos fazer com que ele se sinta bem. Por isso é obrigação não vivermos conforme a natureza humana, é obrigado. O cristão, ele tem essa obrigação, irmãos, obrigação. Não é, se você quiser não ter os desejos da natureza humana, você escolhe, é facultativo. Não, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo, então eu sou obrigado
a fazer com que a natureza humana em minha vida não tenha poder. Veja que aqui já é algo, diga, eu preciso fazer isso. Tá, irmãos, quantas vezes vem em sua vida seu pensamento, desejo de fazer algo errado? Quantas vezes no dia, quantas vezes na semana? E aí a obrigação, você vai assim, opa, espera um pouquinho, para eu ser guiado do Espírito Santo, porque daqui a pouco eu vou precisar ter uma audiência com Ele, porque eu vou precisar resolver aquele negócio lá. Daqui a pouco eu preciso tomar uma decisão com algo na minha vida que eu não sei o futuro, mas Ele sabe. Então, para que isso ocorra em sua vida, você tem a obrigação de fazer a natureza humana morrer. Aí vem as coisas do inimigo, porque é óbvio, o diabo ele vem tentar permanecer, sabe, prevalecer em nossa vida, e vem tentar, porque se a natureza humana é quem tiver controle, então automaticamente Deus se afasta. Mas aí você precisa, eu estou com isso aqui na minha mão, facinho de pecar, facinho de fazer com que a natureza humana tenha êxito e vantagem. Eu acho que eu vou fazer esse negócio mesmo, porque depois eu falo com o Espírito Santo, está tudo certo para ele me guiar. Não, aí você vai dizer não quero, não aceito. Irmãos, preste atenção, quando nós temos algo para fazer ou para pecar, que é contrário à vontade de Deus, se a gente disser não e se afastar daquilo por algum tempo, nós acabamos deixando, amém, irmãos? Diga, isto é renunciar. Então nós temos escolha, irmãos, em aceitar o que o Espírito Santo de Deus quer, ou o que a carne quer. É uma questão normal de esquecer o mal e abrir mão do mal, entre mil coisas. Nós podemos pensar mil coisas, mas eu vou dar um exemplo aqui do Dr. Marcos Manioto, que é fantástico, que ele diz assim, você está com vontade de fumar? Você quer fumar? Faz o seguinte, vai dar uma caminhada, toma um suco de limão, enche a barriga com água, faz alguma coisa, que eu garanto que em 2 minutos você esquece. E esquece mesmo. Tem pessoas que é vidrada no mal e quer fazer o mal. Se ele for fazer outra coisa, igual os monges faziam, que quando eles tinham um pensamento impuro, eles se tacavam na urtiga. É uma boa, na verdade, está pensando impuro, ele ia lá e deitava e rolava na urtiga. Então talvez deixa um formigueiro lá perto de casa, anda com as abelhas dentro do potinho, e a hora que você pensar besteira, você arranca lá e dá uma picada. Quero ver ficar pensando besteira. É brincadeira, mas enfim, quando a tentação vier, vai que alguém tem um choque anafilático aí, vai dizer, pastor, fulano tal, estou no hospital, lá o que foi? Choque anafilático foi, ele tem alergia, e ele se picotou de marimbondo lá, não sei não, se foi na pregação de quarta, a coisa está feia. Ou eu e Paulinho lá, dando tirinho de espingardinha de pressão nos marimbondos, né? Lógico, isso aí você não para nunca, e não sei o quê, um fechava a porta, outro fechava, um ficava para fora, outro ficava para dentro. Você já pensou, eu prego isso aqui hoje, nós vamos atirar lá, e de repente ele fecha para fora, os marimbondos me picam, eu venho, sabe, todo picado, o pastor estava com os pensamentos bem bravos, olha quantas picadas ele levou aí, Mas enfim, a Bíblia nos diz que é melhor entrar, se o teu olho te escandaliza ou faz você pecar, tira o olho. É melhor tu entrar no céu sem o olho do que ir para o inferno com o corpo inteiro, não é assim que diz a Bíblia? Mas para andar com o Espírito Santo também é importante. É melhor que eu renuncie às coisas daqui que são do inimigo, a fim de que eu tenha a direção do Espírito Santo na minha vida. Amém, irmãos? Eu preciso dessa direção, nós precisamos. Versículo de número 13. Porque se vocês vivem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente, mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente, pois aqueles que são o que, irmãos? Guiados pelo Espírito de Deus, são o que? Filhos de Deus. Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Veja que ser guiados pelo Espírito nos dá, além de todas as bênçãos e vantagens e direção, nos faz sermos filhos de Deus. E é isso que para nós mais importa, sermos filhos de Deus. É isso que para nós é mais magnífico e fantástico e poderoso. E nós teremos eterna, a Bíblia diz, vida eterna e paz. Fecha os teus olhos, coloca a mão em seu coração e vamos orar a Deus. Pai, nós te adoramos nessa noite.
aqui estamos, ó Deus, buscando a sua direção. Pai querido, quantas vezes estamos perdidos, meu Deus querido, sem saber para onde ir, o que fazer, e o teu Espírito, ó Deus, nos dá a direção. Ó Espírito Santo de Deus, guia nossas vidas. Meu Pai querido, nós nos arrependemos diante do Senhor por aquilo que fizemos, agimos, e Pai Santo, te desagradou. Pai, cobre-nos com teu sangue, perdoa os nossos pecados e começa a habitar em nós mais e mais, Espírito Santo, para que nós venhamos ser guiados, dirigidos pelo seu poder. Meu Pai, nós pedimos, Senhor, em o teu nome, Jesus, que o Senhor possa conduzir os nossos passos, aonde quer que nós estivermos andando, aonde quer que nós formos, Pai, tudo que nós fizermos, que o Senhor seja o diretor de todas as coisas, que o Senhor venha ser o idealizador de tudo em nossas vidas, porque quando o Senhor faz as coisas em nós, não há erro, Pai, não há dor, não há arrependimentos, porque tudo que o Senhor faz é perfeito, e por isso nós pedimos, Senhor, venha nos guiar pelo teu poder, Espírito Santo, venha dirigir as nossas vidas, as nossas famílias, venha guiar, Pai querido, todos os nossos passos, ó Pai, porque somos incapazes, pequenos, pessoas, meu Deus querido, sem ciência, sem entendimento, somos pessoas, meu Deus querido, ínfimas, mas com o Senhor nós podemos tudo. Que o Senhor habite em nós e nos dirija. Nós oramos, Espírito Santo, em o nome de Jesus, e todos digam amém, e aplaudam o Senhor em nome de Jesus.